Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver a equação de Laplace. Então, primeiramente a gente vai voltar lá para a equação do calor. Então nós vimos a equação do calor, a gente viu o caso unidimensional, né, apenas em uma dimensão. A equação do calor era alfa ao quadrado, né, a derivada segunda de u em relação a x igual a derivada de u em relação a t. Em 2 e 3 dimensões isso não vai mudar muito, né? A equação do calor, então aqui em 2 dimensões, a equação do calor é alfa ao quadrado, derivada segunda de u em relação a x, mais derivada segunda de u em relação a y, igual a derivada de u em relação a t. E a gente viu em alguns exemplos, né, na equação do calor, que depois de um intervalo de tempo suficientemente grande, a solução, né, ou melhor, a distribuição de calor na minha barra, ela ia ficar constante, ela ia entrar em um estado estacionário, né? Depois de um certo tempo, não ia mais ter mudança de calor na minha barra. Nesse momento, então, a gente tem que a derivada de u em relação a t é igual a zero, né? A minha função u, né, que descreve a temperatura, não está mais variando, a temperatura está em estado estacionário, então eu não tenho mais essa variação em relação a t, e aí, portanto, essa derivada vai ser igual a zero. E aí, nesse caso, né, o que vai acontecer com a equação do calor? Bom, em uma dimensão, né, se u de t é igual a zero, eu vou ter que alfa ao quadrado, u x igual a zero, ou simplesmente, né, esse alfa ao quadrado posso passar para cá dividindo, vai ficar isso daqui. Então, em uma dimensão e em 2 dimensões a mesma coisa, eu vou ter isso daqui. E essa equação aqui, né, em 2 dimensões, 3 dimensões, ela é conhecida como a equação de Laplace. Então essa daqui é a equação de Laplace. Essa equação também é denotada da seguinte forma, delta de u. Então delta de u é isso daqui. E onde esse delta aqui, ele é conhecido como o operador de Laplace. Então a equação de Laplace, ela surge em diversos contextos, mas principalmente quando a gente está procurando funções potenciais, né? O potencial elétrico, o potencial gravitacional. Então todas essas funções, elas estão relacionadas com essa equação de Laplace aqui. Então, o objetivo dessa aula é, de novo, né, assim como a equação do calor e a equação da onda, é resolver essa equação de Laplace, né? Encontrar as soluções dessa equação de Laplace. Claro, aqui para uma dimensão, isso não tem muita graça, né? Porque a derivada segunda de u em relação a x é zero, a gente consegue resolver, né? A minha função u vai ser uma reta, pensando aqui na equação do calor, a temperatura estacionária da minha barra. Só que agora aqui para 2 dimensões já começa a ficar mais complicado. Então, claro, antes de resolver essa equação, a gente vai ver as condições de contorno. Como essa equação aqui não tem t, né, não está variando com o tempo, a gente não vai ter condições iniciais, apenas condições de contorno. Então, aqui como a gente tem 2 dimensões, né, a gente vai estar resolvendo essa equação não em um intervalo, como era o que acontecia com a equação do calor e a equação da onda. A gente estava supondo que para a equação do calor eu tinha apenas uma barra unidimensional e na equação da onda também, né, apenas uma corda, essencialmente. Agora aqui, como a gente vai resolver essa equação em 2 dimensões, que envolvem x e y, a gente vai resolver então essa equação em uma região do plano. E para começar, o caso mais simples é quando essa minha região é uma região retangular. Então eu posso pensar assim, né? Isso daqui é uma placa metálica, uma placa de algum material. Ela vai ter uma certa distribuição de calor nas extremidades, né? Pensando aqui na equação do calor bidimensional. Ela vai ter também uma distribuição de calor inicial, tá? E, bom, a equação que governa, então, como que vai se dar essa distribuição de calor é essa daqui. Agora, para a equação de Laplace, né, eu não vou ter uma distribuição inicial, eu vou ter apenas a minha região do plano, que inicialmente a gente vai supor que é uma região retangular, dessa forma aqui. Então, aqui o x está variando de 0 até a e o y está variando de 0 até b. E, além disso, eu vou ter, então, as condições de fronteira,
que é quanto vale a minha função u de x e y na fronteira dessa região, né? Ou seja, então, em termos das condições de contorno que a gente vai ter, a gente pode ter essencialmente dois casos, tá? Então, o primeiro deles é quando eu vou dar, né, na fronteira, eu vou estar dando os valores da minha função u. Então, eu vou estar dizendo, né, nessa parte aqui a minha função u vale tanto, nessa parte aqui minha função u vale tanto, e assim por diante, então, em toda a fronteira. E quando eu tenho um problema assim, então esse problema é conhecido como problema de Dirichlet. E eu também posso dar, né, ao invés dos valores de u na fronteira, eu vou dar a taxa de variação de u na fronteira, né, que seria a derivada de u, quanto vale a derivada de u nessa fronteira aqui. E essa derivada, claro, é na direção normal à fronteira. Então, direção normal, né, é sempre um ângulo de 90 graus, então seria isso daqui. E quando eu tenho essas condições de contorno, né, são as derivadas, esse problema é conhecido como problema de Neumann. Tá? E eu também posso ter, claro, uma mistura desses dois problemas, né? Aí vai ser problema misto, problema de Dirichlet-Neumann. Então a gente vai começar resolvendo o problema de Dirichlet no retângulo. Então eu tenho aqui o meu retângulo, né, que é a minha região onde eu vou estar resolvendo a equação de Laplace. Então eu vou supor que aqui, né, é x igual a, então a variação do x é x igual a 0 até x igual a, e o y vai variar de 0 até b, né, como eu tinha colocado aqui. Então agora a gente precisa das condições de contorno, a gente vai começar com o problema mais simples, né, que é eu vou ter os valores da função na fronteira, e a gente vai começar com o caso mais simples ainda, né, que é supor que nessas três regiões aqui, a minha função u vale 0, e nessa região aqui, nessa fronteira aqui, a minha função u vale uma função f de y. Então, o que a gente tem? Essa região aqui, né, ela é dada, né, ou é descrita por u de x e 0, né? Quando y é igual a 0, então eu vou ter isso daqui. Então eu estou dizendo que isso é 0. Essa região aqui, né, essa fronteira aqui, é u de x igual a 0 e y. Então eu estou supondo que isso também é 0. Aqui em cima a mesma coisa. Isso é u de x b, né, y igual a b. Então isso também é 0. E essa parte aqui, isso é u de a e y. Eu vou estar supondo então que isso é uma função f de y. Então, o meu problema de Dirichlet, né, no retângulo, ele vai ficar assim, né? Eu vou ter então a equação de Laplace, né, que é Δu igual a 0. Então, aqui eu vou ter a variação do x, né? Então, o x está entre 0 e a, e o meu y está entre 0 e b. Depois, as condições de contorno, né, que é u de x b igual a u de x 0 igual a 0. Essas aqui, né? Então, as condições para y, aqui y igual a 0 e y igual a b, então são iguais a 0. E depois, para x igual a 0, ela vale 0, e para x igual a, ela vale, então, essa função f de y. Então, para resolver esse problema, vocês já devem ter adivinhado, vai utilizar separação de variáveis. Então, eu vou supor que a minha função u de x e y, isso daqui é uma função x, que depende só de x, vezes uma função y maiúsculo, que depende só da minha variável y. Então, supondo isso daqui, a minha equação de Laplace, ela é u derivada segunda de 1 em relação a x, mais derivada segunda de 1 em relação a y, isso igual a 0. Então, derivada segunda de 1 em relação a x, supondo isso daqui, então é simplesmente x duas linhas vezes y, e mais derivada segunda de 1 em relação a y, aí isso vai ser x e y duas linhas, e tudo isso igual a 0. Agora aqui de novo eu vou conseguir separar, né? Então eu tenho x duas linhas, y igual a menos x e y duas linhas, passo o x para cá, o y para cá, então eu tenho x duas linhas sobre x,
igual a menos y, duas linhas, sobre y. E aí é aquela mesma história, né? Isso daqui depende só da variável x, isso daqui depende só da variável y, então essas duas coisas vão ser iguais somente quando elas são constantes, né? Então, isso daqui é igual, né, a menos 1 lambda, né, uma constante lambda. Então, dessas duas igualdades, a gente vai tirar, então, x duas linhas mais lambda x igual a zero e y duas linhas menos lambda y igual a zero. Então, a minha equação diferencial parcial, né, essa equação aqui, ela se reduziu, né, a duas equações diferenciais ordinárias. Agora a gente vai olhar para as condições de contorno, né? Então, u de x b igual a zero. Então, isso daqui implica que x de x vezes y de b é igual a zero. Tá? Aqui é aquela mesma história, né? Ou essa coisa aqui é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Então, se eu supor que isso daqui é igual a zero, aí isso tem que valer para todo x. Então, a minha solução vai ser nula. Tá? Claro, isso pode ser uma solução, né? A minha função u pode ser identicamente nula, mas para que isso aconteça, a minha função f de x também tem que ser identicamente nula. Se isso não acontece, então, isso daqui não é igual a zero, e aí, portanto, daqui a gente tira y de b é igual a zero. A mesma coisa com essa condição aqui. Então, a gente vai chegar, né, fazendo as mesmas continhas, mesmo raciocínio, a gente conclui, então, que y de zero é igual a zero. E essa minha condição aqui, o de zero, y igual a zero, mesma coisa, só que agora eu vou ter x de zero vezes y de y igual a zero. Então, de novo, daqui a gente tira que x de zero é igual a zero. Então, agora, com essa equação diferencial aqui e essas duas condições de contorno, eu tenho um problema de valor de contorno que eu vou conseguir resolver. Então, a gente tem esse problema de valor de contorno aqui. De novo, a gente pode fazer as continhas para ver quem vão ser os autovalores, né? Para quais valores de lambda, então, eu vou ter solução. Então, aqui a gente vai ter solução se o meu lambda for menos nπ sobre b ao quadrado. Então, para lambda negativo, aqui eu vou ter solução. E, então, isso, claro, é um lambda n, né? Porque depende desse valor de n. E as minhas soluções, então, yn, né, de y. Isso daqui vai ser seno de nπ y sobre b. Né? Para todos os valores de n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Esses aqui são os meus autovalores e essas aqui são as minhas autofunções. Agora a gente vai resolver a segunda equação diferencial, que é x duas linhas mais lambda x igual a zero. E a gente também vai utilizar essa condição aqui, que é x de zero igual a zero. Tá? A outra condição de contorno, né, que é u de a y igual a minha função f de y, eu vou deixar para utilizar depois quando a gente montar a nossa solução geral. Então, para esse problema aqui, tá? O meu lambda eu já sei quanto vale, né? Isso daqui, então eu tenho x duas linhas menos nπ sobre b ao quadrado x igual a zero. Então, isso daqui, equação linear, né, de segunda ordem, com coeficientes constantes. A equação característica é r ao quadrado menos nπ sobre b ao quadrado igual a zero. E as soluções são, então, r igual a mais ou menos a raiz dessa coisa aqui, que é simplesmente nπ sobre b. Então, raízes reais, a minha solução, então, vai ser um xn de x, né? Depende dessa constante n. Então, isso aqui vai ser uma constante C1 vezes e na nπ sobre bx, mais uma constante C2 e na menos npx sobre b. Então, essa daqui é a solução para essa equação diferencial. Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Eu podia só simplesmente aplicar nessa condição aqui, tá? Mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, essas duas funções aqui, e nessa constante vezes x e na menos essa constante vezes x, elas são as soluções fundamentais para essa minha equação diferencial aqui. Tá? Como essa equação é uma equação homogênea, qualquer combinação dessas duas funções também vai ser uma solução.
Então, ao invés de eu pegar simplesmente essas duas funções aqui para serem as minhas soluções, né, linearmente independentes, eu vou pegar essas funções aqui. Então, eu vou pegar essa função aqui, que é a soma dessas duas soluções dividido por 2, e essa outra função aqui, que é a subtração dividido por 2. Essas funções aqui são soluções desse problema, né? Porque é apenas uma combinação linear das duas soluções independentes. E, além disso, a gente pode fazer as continhas e verificar que essas duas funções aqui são linearmente independentes. Então, essas duas funções aqui também formam um conjunto fundamental de soluções para essa equação diferencial aqui. Só que agora, essas duas funções aqui, elas têm uma definição. Essa minha função aqui, ela é conhecida como o cosseno hiperbólico dessa coisa aqui, né, de npx dividido por b. E essa função aqui, ela é conhecida como o seno hiperbólico, né, que a gente escreve assim, seno h, né, de hiperbólico dessa coisa aqui, né, de npx dividido por b. Então, com isso, então a solução geral dessa minha equação diferencial aqui, ela vai ficar C1 vezes essa minha função aqui, cosseno hiperbólico de npx sobre b, mais uma constante C2 vezes essa outra função, que é o seno hiperbólico de npx dividido por b. Tá? E agora sim eu posso aplicar essa condição, né, condição de contorno, que é x de 0 igual a 0. Então eu tenho, né, aplicando x igual a 0 aqui, né, eu vou ter C1 cosseno hiperbólico de 0 mais C2 seno hiperbólico de 0, e isso tem que ser igual a 0. Então agora a gente tem que saber, né, quanto é que vale cosseno hiperbólico de 0 e quanto é que vale seno hiperbólico de 0. Né? Será que é a mesma coisa que nas funções seno e cosseno usuais? A gente pode olhar para a definição, né? Se eu fizer aqui cosseno hiperbólico de 0 quando x igual a 0, então aqui eu vou ter e na 0 mais e na 0. Então e na 0 é 1, então aqui em cima vai ficar 2 dividido por 2 é 1. Então cosseno hiperbólico de 0 também é 1, assim como o cosseno. E o seno hiperbólico vai ser 0, né? Se eu fizer x igual a 0, eu vou ter e na 0 menos e na 0, 1 menos 1, e isso é 0. Então, dessa condição aqui, a gente tira que C1 é igual a 0, né? Aqui vai sobrar só C1, como isso tem que ser 0, então C1 é igual a 0. E aí, as minhas soluções, então, vão ser xn de x, vai ser seno hiperbólico de npx dividido por b. Tá? A constante aqui eu vou colocar depois. Então, as minhas soluções fundamentais, né, da equação de Laplace, né, que é o nosso un de x e y. Isso daqui então vai ser uma constante, né, Cn, vezes xn, que é isso daqui, vezes yn, que é isso daqui. Então essas aqui são as soluções fundamentais, né, e claro, para todo n igual a 1, 2, 3 e assim por diante. E a solução geral, né, de novo pelo princípio da superposição, vai ser uma combinação de todas essas funções aqui. Então eu vou ter u de x e y, isso daqui vai ser somatório de n igual a 1 até infinito, Cn, seno de npy sobre b, vezes seno hiperbólico de npx dividido por b. Então, eu encontrei a solução geral, né, daquele meu problema. Só falta, claro, encontrar quem são esses CNs aqui. Né? E para isso a gente vai utilizar aquela condição, né, de contorno. Me dizia então que u de AY era igual àquela função f de y. Então, se eu fizer x igual a aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o somatório de n igual a 1 até infinito, Cn. Quando eu fizer x igual a aqui, vai ficar seno hiperbólico de nπa dividido por b, vezes
seno de nπy dividido por b, e isso tem que ser igual a essa função f de y. Então eu tenho essa igualdade aqui. E isso daqui é a expansão então dessa função f de y em uma série de Fourier seno. Ah, só que aqui tem um detalhe, né, que não é bem o Cn que vai ser os coeficientes dessa minha expansão, mas todo esse produto aqui. Então Cn vezes esse seno hiperbólico aqui, então toda essa coisa aqui, Cn vezes esse seno hiperbólico, e isso daqui vai ser então o coeficiente da expansão de f de y, dessa minha função aqui, como uma série de Fourier seno. Tá? E a gente tem as equações para esse coeficiente. Então a gente sabe, né, que os coeficientes da expansão de f de y como uma função ímpar, né, periódica de período 2b e ímpar, isso daqui é 2 sobre, bom, L nesse caso é o b, a integral de 0 a b de f de y, seno de nπy dividido por b, dy, e isso daqui, né, de acordo com essa igualdade, isso daqui tem que ser então Cn vezes seno hiperbólico de nπa dividido por b. Ou seja, né, quem é que é o meu Cn? O meu Cn vai ser 2 sobre b seno hiperbólico de nπa dividido por b vezes essa integral, né, de 0 até b de f de y seno de nπy dividido por b dy. Então a solução daquele meu problema, né, de Laplace é dado então por essa série aqui, tá? Então é essa série onde esses coeficientes Cn eles são dados por essa expressão aqui. Nos próximos vídeos nós vamos ver alguns exemplos, né, resolvendo problemas com a equação de Laplace. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai ver como resolver o problema onde eu tenho mais de uma condição não nula na fronteira. Então, ou seja, o problema que a gente resolveu, né, esse problema aqui, eu tinha a minha região retangular. Aqui, nessas três regiões aqui, a minha função era zero, né, ela era nula. E aqui, somente aqui, a minha função era então dada por um f de y, né? A condição na fronteira era essa função f de y. Agora nós vamos ver o caso em que essas duas fronteiras aqui são não nulas e essas duas aqui continuam nulas. Então, na verdade, a gente vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? Resolver esse problema aqui é praticamente a mesma coisa que resolver esse problema aqui, onde aqui tudo é zero. Então, o que a gente quer agora, né, é resolver esse problema aqui. Então, eu tenho a equação de Laplace, x entre 0 e a, e o y entre 0 e b, u de xb igual a u de x0, que é igual a 0. Então, para y igual a 0 e y igual a b, eu continuo tendo 0, né, aqui, e aqui continua sendo 0. E agora eu vou ter essas duas condições não nulas, que é o de a y igual a f de y e u de 0y igual a essa minha função g de y. Né? Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Então a ideia para resolver esse problema aqui é separar ele em dois problemas. Então o meu primeiro problema vai ser um ΔV igual a 0 nessa mesma região. As condições aqui vão ser as mesmas. E eu vou pegar apenas uma dessas condições aqui não nulas. Então eu vou fazer V de AY igual a 0 e V de 0y igual a essa minha função g de y. E o meu segundo problema, ele vai ser então, né, a equação de Laplace para uma função w igual a 0 na mesma região. Essas mesmas condições aqui, então w de xb igual a w de x0, isso daqui é igual a 0. Agora w de a y, eu vou pegar essa minha função aqui, f de y, e w de 0y, isso vai ser igual a 0. Então aqui eu tinha duas condições não nulas,
que era essa daqui, e essa daqui. Então eu separei isso em dois problemas, né? Com essa condição aqui, eu coloquei ela aqui nesse problema, o resto tudo nulo, né? Todas as condições nulas, e essa condição não nula aqui, tá aqui, e o resto tudo nulo. Então esses dois problemas aqui eu sei resolver, né? A gente acabou de resolver esse caso aqui, onde eu tenho apenas uma condição não nula. Então daqui eu vou tirar uma função v de xy, daqui eu vou tirar uma função w de xy, e aí eu afirmo para vocês que a solução u desse problema aqui, ela vai ser então a soma dessas duas soluções aqui, né? Vai ser v de xy mais w de x e y. Tá? E para ver isso, né, para verificar que essa função u definida dessa forma de fato vai ser solução desse problema aqui, eu tenho que verificar então que essa função u satisfaz a equação de Laplace. Bom, mas isso daqui, né, o operador aqui nessa função u, isso é o operador em v mais esse operador em w. Agora, essas duas funções aqui satisfazem a equação de Laplace. Então isso daqui é zero, isso daqui também é zero, então essa soma é zero. Ou seja, né, a minha função u ela satisfaz a equação de Laplace. E a gente pode testar em todas essas condições de contorno aqui, né? A gente precisa fazer isso. Então vamos ver nessa condição aqui, né, se essa minha função u satisfaz essa condição. Bom, u de a y, isso daqui é igual a v de a y mais w de a y. Agora v de a y, isso é zero. E w de AY, isso é a minha função f de y. Então, essa soma é f de y, e aí, portanto, a minha função u, ela satisfaz essa condição aqui. Tá? E a gente pode fazer a mesma coisa para todas as outras condições. A gente vai ver que essa função u, então, satisfaz todas essas condições, satisfaz também a equação de Laplace, portanto, é a solução desse problema aqui.